Temos aqui na tela, aparece o nosso Jerônimo. O Jerônimo de Araújo Silveira. Jerônimo de Araújo Silveira era um dos 5 que foram resgatados no Vale. E ele estava decidido a voltar em casa. Mal sabia ele que tinham se passado 13 anos, tá? Para ter noção do tempo, eles não sabiam disso ainda. Ele queria ver a mulher dele, porque estava vivo, ele tinha que falar que estava bem. E é interessante porque ele passa por várias entrevistas que tentam dissuadi-lo dessa ideia. Não faça isso, não é bom, espere, se harmonize, se fortaleça, depois você vai, mas eu quero. Até que, por fim, ele foi falar com o Teócrito, com o diretor. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E aí o Teócrito, o diretor, disse para ele assim, olha, eu vou te autorizar, mas você se responsabilizará por tudo que acontecer com você mesmo a partir da sua decisão. Não, pode deixar. Eu me responsabilizo. Eu quero, eu vou. E ainda tem mais. Eu quero ir muito bem vestido, eu quero a minha bengala de caixão dourado, eu quero a minha cartola, eu quero flores, eu quero rosas para oferecer à minha esposa. E tudo foi dado a ele. Mas também foi colocado no telão, porque outros também queriam ir para casa. Mas não tão tolos quanto Jerônimo, que quis até as últimas consequências. Então, Teócrito mandou que se colocasse a viagem, vamos dizer assim, de Jerônimo num telão, para que todos acompanhassem o que ia acontecer. E todos foram acompanhar a experiência de Jerônimo, que foi então a crosta para reencontrar a família. Esta é a casa de Jerônimo, a ex-casa de Jerônimo, em Lisboa. E quando eles chegam em Lisboa, todos ficam maravilhados, saudosos. E ele corre para... Olha, já não é mais uma carruagem, vemos? Já estamos num outro nível de densidade. O carro já é diferente, mas lá está a flâmula. A flâmula está sempre ali identificando quem está passando. Ele sobe as escadas, entra e começa a chamar Margaridinha, Margaridinha, Margaridinha era sua filha, de 7 anos, em 1890. Margaridinha, na verdade, já tinha 20, mas ele procurava Margaridinha de 7. E correu a casa toda e não achou nada nem ninguém, até que ele chama-lhe a atenção uma folhinha na parede, um calendário. E no calendário mostrava a data de 1903. 13 anos haviam passado, ele sai correndo, percebe que os móveis são diferentes, que os habitantes da casa não são mais a sua família, e ele desce e começa a procurar uma vizinhança para perguntar. E aí ele é muito chacotado na rua, o chamam de suicida, os espíritos, né? Os espíritos vadios, os vagabundos da rua também existem, não é? Os espíritos que ficam vadiando pela rua. Começam a dizer para ele, seus filhos, ele tinha 3, 2 meninas e menino. Uma das meninas casou com um homem muito bruto. O menino, ele casou, mas acabou cometendo um crime e estava preso. A menina de 7 anos, a Margaridinha, trabalhava no cais, junto com a mãe, e vendia no cais peixes e ilusões, ou seja, também se prostituía. E quem administrava a prostituição da própria filha? A própria mãe. Isso tudo disseram aqueles espíritos a Jerônimo. E Jerônimo vai atrás do filho, Jerônimo vai atrás de Margaridinha, encontra Margaridinha no cais, a mãe briga com ela porque a acusava de ficar com dinheiro, e ela chorando, lembrando de quando era criança e o pai estava vivo, como ela era feliz. Então, vendo tudo o que aconteceu, em consequência do seu suicídio, Jerônimo entra em crise e tem que ser levado para o isolamento quando chega à colônia. Então, Teócrito avisou a ele para que não levasse esse plano adiante. Ele não quis ouvir e não conseguiu escapar da crise que, obviamente, Teócrito sabia que viria. O que vai acontecer? Eles são convidados para participar, passados uns meses, logo depois disso, eles são convidados a participar de umas reuniões 2 vezes por semana. Aquele que está ali sentadinho é Teócrito, com o seu turbante e o seu cristal no turbante. E nós temos nessa cena uma tela, temos um aparelho que liga com fios a região cerebral, temos alguém que fica explicando as cenas e um técnico que fica dando ali com as ligações. E temos a assistência, os espíritos, não é? Todos suicidas.
Então, por volta de 200 ficam nesses encontros 2 vezes por semana. Para que servem esses encontros? Esses encontros servem para estudar-se o suicídio de cada um. Muitos deles vão se esclarecendo sobre o que aconteceu e vão percebendo que sim, morreram. Acabou a encarnação. Eles conseguiram matar o corpo físico, mas não conseguiram matar a eles mesmos, não é? Então, esse técnico, ele fica ajudando a extrair do desencarnado as memórias do que o levou a pensar no suicídio, do momento em que ele começou a planejar o suicídio, do suicídio propriamente dito e do que aconteceu após o suicídio. Então, é um bom estudo de caso e vamos chamar assim, dos prejuízos inequívocos desse tipo de escolha, que faz com que simplesmente voltemos ao início de uma situação, não andemos para frente de forma nenhuma. Acontece que, embora muitos sejam esclarecidos desta maneira, outros estão tão mais comprometidos mentalmente que nem assim conseguem entender o que se passa. Esses necessitam de um outro recurso, que é o que chamamos de choque anímico. Eles necessitam da ajuda do contato com o encarnado, esteja ele vigia ou desdobrado, para, através desses... Mas ele não está cheio de fluido vital, por que ele precisa de um choque anímico, de mais fluido vital lá dos... Agora não estão mais cheios, né? Por que ele é mais fluido vital agora de um encarnado? Se ele estava cheio de fluido vital, por que não eles aproveitaram antes? Sim, porque aquilo estava em caos. O fluido que eles vão receber é um fluido quase que um medicamento. Não é uma beberagem qualquer. É um fluido altamente qualificado para ajudá-los a mentalmente perceber melhor a situação. Então, eles começam a fazer uma pesquisa em todos os países que poderiam estar ligados, que estão ligados, não é, ao trabalho da colônia, mas acabaram escolhendo o Brasil por ter uma diversidade maior em termos de médios. 20 médiums foram pesquisados. Dos 20 médiums, apenas 4 mulheres aceitaram prontamente e restritamente a oportunidade do trabalho, né? E 2 homens aceitaram, isso está escrito lá no livro, aceitaram um pouco contrariados, mas acabaram aceitando. Fato é que no dia do trabalho só apareceram 3. É claro que os 2 homens acabaram não aparecendo, só apareceram 3 mulheres, isso também está contado no livro. Mas não foi apenas uma reunião. Foi escolhida a casa onde eles concentraram os trabalhos. Naquele tempo, as reuniões mediúnicas eram públicas, então foi informado via mediúnica que esses trabalhos deveriam ser sem assistência, ou seja, sem a presença, apenas com os trabalhadores, sem a presença de público, não é? E durante 2 meses eles ficaram na crosta. Aqui é a primeira equipe que está indo para fazer a triagem. Eles ficaram 2 meses na crosta, escolheram, era uma cidade do interior, e ali em cima, durante 2 meses, em cima da casa espírita ficou hasteada a bandeira da Legião dos Servos de Maria, LSM. E vejamos que ela também tem uma guarda, ficou guardada pelos lanceiros durante 2 meses. Então, houveram várias reuniões mediúnicas para ajudar os espíritos, mas eles trouxeram os espíritos, mas não ficaram ali na região da casa espírita, nem ali no jardim, não, acampados, nem mesmo dentro da casa espírita. Por quê? Porque a mente dos suicidas, como já vimos, é uma mente muito caótica, de uma vibração muito instável e perturbadora. E ela deve-se evitar manter espíritos suicidas perto de ambientes que tenham encarnados, porque eles só perturbam, não ajudam. Portanto, eles levarem esse grupo de desencarnados suicidas e deixarem na zona urbana era totalmente complicado. Então, eles fazem um acampamento fora da cidade, e vamos ver já este acampamento que é feito fora da cidade. Mas antes vamos ver a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, vemos ali o trabalho sendo feito, e o espírito que está atrás da médium é um retalhado. Ali vemos a médium juntar os papéis, tentar catar os papéis, porque o que o espírito vê são pedaços do corpo, como se os papéis fossem pedaços do corpo dele que ele tenta juntar. Neste momento, então, o trabalho que é feito, as preces, vem do alto, nós podemos ver essa luz
que desce. Então, olha o somatório de ajuda que vem. Então, nós temos a ajuda dos encarnados, nós temos a ajuda dos desencarnados da colônia, e agora vem uma ajuda de um plano superior para ajudar esse sofredor que se acalma, que, enfim, quando se acalma, aqui nós temos, não é, a presença do Teócrito, que vai passar a história do que aconteceu com ele, e ele então, enfim, entende o que aconteceu. E assim, durante esses 2 meses, acontece isso também com os demais internos que foram levados para esse tratamento nas reuniões mediúnicas dessa casa espírita no Brasil. O que nós vemos aqui? Nós vemos o acampamento que foi feito fora da cidade para que esses internos pudessem ficar longe dos encarnados, não é? Nós vemos aqui que temos 1, 2 com fiozinhos, estamos vendo? Esse que está aqui agachado, perto de um espírito, perto da árvore, ele tem um fio atrás da cabeça. Aquele que está mais atrás, caminhando ao lado de um outro, com um halo escuro, também tem um fio branco saindo por trás da cabeça. São 2 encarnados. Por quê? Porque os médiuns, dirigentes, médiuns, trabalhadores da casa, do trabalho mediúnico que estava sendo feito, em desdobramento do sono físico, também eram convidados a ir até o acampamento para visitar os espíritos que eles já tinham, né, que estavam lá sendo assistidos pelas reuniões. Então, o que nós vemos aqui são o que vai acontecendo durante o período que eles ficam aqui. E o que Camilo conta? Que foi um contato ali que ele teve com os discípulos de Kardec. Vejamos, ali na colônia nós temos em Portugal, um país em 1903, não é? Um país eminentemente católico, e Camilo estava tendo pela primeira vez contato com os espíritas e com a doutrina espírita e com a possibilidade de haver esse intercâmbio entre os 2 planos. E aí ele começa pela primeira vez a pensar na possibilidade de escrever aos encarnados para falar dos, vamos chamar assim, dos perigos de um pensamento suicida. Após isso acontecer, o que nós vamos ver? Que eles, então, é dito a eles que eles poderiam visitar as famílias, mas para que isso pudesse acontecer, aí passam-se 3 anos, tá? Estamos em 1906 agora. Não é assim pronto, não. O tempo vai passando. Em 1906, eles receberam autorização para visitar as famílias. Mas, antes de visitá-las, eles teriam que fazer um estágio para conhecer os departamentos da colônia. Os departamentos da Torre de Vigia, o manicômio, o isolamento e o departamento reencarnatório. E após isso, eles poderiam visitar as famílias e eles fariam uma grande escolha. É aquilo que nós falamos antes de começarmos aqui, não é? Ou eles reencarnariam logo, e se reencarnassem logo, eles teriam que fazer o processo de alta, se é que a gente poderia dizer assim, em 2 encarnações no mínimo, ou eles se preparariam melhor e poderiam resolver isso, ou tentar resolver isso, porque só vai se saber mesmo durante a encarnação, em apenas uma encarnação. Então, eles começam visitando a Torre de Vigia. Na Torre de Vigia, esse aqui é o nosso famosíssimo Agenor Penalva. Mas, antes de falarmos do Agenor, vamos falar da Torre de Vigia, do tipo de tarefeiros que nós temos na Torre de Vigia. Os trabalhadores da Torre de Vigia são espíritos elevados, espíritos que poderiam estar em instâncias espirituais superiores, mas, devido à causa de amparo a esse tipo de irmão sofredor, existe uma mobilização muito grande na espiritualidade para amparar os suicidas, não é? Eles trocam turnos de 12 em 12 horas no trabalho na Torre de Vigia. Então, é isso. Quanto mais evoluído, mais se tem esse espírito de serviço, não é? E aqui nós vemos que esses espíritos não poderiam ser visitados diretamente. Isso aqui eles também estão vendo Agenor por um telão, certo? Eles não podem ir nessa ala onde ficam os mais endurecidos. E apontados a ele, esse que está aqui, não é? Muito garboso,
de bigode aqui no canto esquerdo, né, extremo, é Camilo, não é? E conta-se então a história de Agenor, que é um espírito endurecido, obsessor tenaz, chefe de falange trevosa, estava 38 anos nesta ala, sendo evangelizado diariamente. É interessante que o artista chegou a colocar aqui a representação, que além disso tudo ele era, claro, um suicida, não é? E já havia, então, sido encaminhada a transferência de Camilo para outro mundo inferior à Terra. Olha que incrível! Mas foi sustada a transferência de Camilo porque Maria Santíssima interveio nesse processo e intercedeu por Agenor diretamente a Jesus. Vejamos, Maria intercedeu diretamente com Jesus a favor de Agenor Penalva e enviou instruções claras à colônia de que se tivesse a maior paciência com ele. E é óbvio que é exatamente isso que acontecia. Aqui nós estamos no manicômio. O manicômio nos faz pensar nos mais severos doentes mentais, exatamente. São os suicidas mais comprometidos mentalmente. E a gente pensa, como eles se mataram? Se jogaram, se enforcaram, deram um tiro? Não. São os suicidas indiretos. Todos eles, suicidas indiretos. Passaram anos se suicidando lentamente, através dos vícios físicos e morais. Portanto, os complexos de culpa, os remorsos, são muito mais severos e profundos do que aqueles que, no impulso de desespero, cometem o suicídio. Então, esses ficam no manicômio. Às vezes a gente pensa, não é? A gente não tem noção, porque ele morreu muito comprometido, mas ainda bem que nos matou. Mas olha só, não há diferença, tá? Porque uma mente, como uma vez conhecemos uma companheira numa casa espírita, há muitos anos. E ela chegava a ter uma cor assim amarelada, ocre. Ela fumava terrivelmente. E ela dizia que ela fumava muito porque ela não tinha coragem de se matar. Então ela estava vendo se, por fim, o cigarro a levava. É uma suicida desse tipo, exato, né? Uma suicida indireta. É o suicídio indireto, que existe o suicídio direto e o indireto. O departamento de reencarnação, existem 6 fases. O recolhimento, quando a pessoa, o suicida vai reencarnar, então ele se dá entrada, né? Ele dá entrada nesse departamento. Ali é feita a análise das suas disposições psíquicas e também dos seus créditos e deméritos morais. Depois é feita a programação das recapitulações, é o planejamento reencarnatório propriamente dito. Na pesquisa é feita, então, como se diz, a procura, né, do melhor pai, da melhor mãe, porque às vezes não é muito fácil se achar pais para um suicida, principalmente quando é um suicida que não tem muitas coisas boas, e aí tem que se buscar pais que não tenham ligações diretas com ele, muitas vezes, e é contado no livro isto, né? Uma pessoa que não tinha, um suicida que não tinha ninguém encarnado que pudesse receber laços afetivos para isto, então são buscadas pessoas que vieram com planejamento reencarnatório de não terem filhos, mas se aceitassem esses filhos, elas seriam como que tratadas e curadas do problema e receberiam, e mesmo assim são procurados então casais que querem, mães que querem muito, não é? E tem essas dificuldades. Então quer dizer que toda mulher que tem dificuldade de engravidar, quando engravida, é um espírito suicida? Não, pode ser, mas nós não temos condição nenhuma de saber, pode ser que não tenha nada a ver com isso, certo? E mesmo assim, muitas vezes são recusadas. Não, para receber essa pessoa, receber esse tipo de... Não, eu prefiro não. Então, nem sempre eles conseguem. É difícil, é muito trabalho a gente dá para os espíritos, né? Por fim, nós temos o planejamento do corpo físico. Existem, então, estúdios, né, que são planejados especificamente os corpos físicos, porque são corpos que vão ter problemas. Esses problemas podem surgir já desde o útero, como podem surgir
por um acidente na vida adulta, todos decorrentes do suicídio, tá? E por fim, por último, o laboratório de restringimento do corpo espiritual, já para a união com o ovo, né? A célula ovo ou zigoto, que é a célula fecundada. Estamos aqui no, como é que é o nome? Planejamento do corpo físico. O laboratório de planejamento é praticamente um laboratório de estudo de corpos, né? De estudo de, não é corpos simplesmente, né? Mesmo órgãos e elementos do novo corpo físico. Aqui vemos o mentor explicando para o reencarnante as necessidades do seu corpo da próxima encarnação, para resgatar o suicídio, né? Também eles passam a fazer, né? Vêm para a crosta, e não apenas acaba a visita, certo? Com esse departamento de reencarnação, acabam as visitas aos departamentos. Então, eles vêm para a crosta, mas não apenas para visitar as famílias, eles também ficam num trabalho de assistir pessoas com ideação suicida. Nós temos aqui Camilo, ao lado, olha que interessante, ele que deu um tiro no ouvido, ao lado de um encarnado que está ali diante, provavelmente, da sua carta de despedida, que é muito comum no suicídio, se deixar uma carta, e a arma em punho, a arma na mão, tentando conversar com ele, a pessoa ali muito desesperada, mas há uma facilidade de sintonia entre dois, porque Camilo sabe exatamente a onda mental em que ele se encontra, já que ele passou por isso também. Então é um trabalho muito importante e também vai atuar na própria consciência do suicida, como aqui podemos, né, ver Camilo ficar feliz por saber que pode ajudar outros para que não façam, não entrem no caminho infeliz que ele entrou. E aí, bom, antes da Cidade de Esperança, nós vamos ver que há que se escolher ou ir para a Cidade de Esperança, nós falamos, né, e se formos nos preparar melhor, fazendo cursos, podemos resgatar em apenas uma encarnação, porque estaremos fortalecidos para enfrentar o desafio. Mas, no caso de Mário Sobral, porque ele escolheu reencarnar logo, não ir para a Cidade de Esperança, porque ele não aguentava mais o tormento da lembrança do assassinato da mulher que ele amava, que ele mesmo tinha perpetrado. E então ele decide ir reencarnar. Só que nessa situação, o que acontece? Ele vai, quando desencarnar nessa primeira fase, ele vai ter que ir para a cidade universitária e se preparar para a grande encarnação, que realmente é essa que vai resolver o problema do suicídio. Essa emergencial não vai resolver o problema do suicídio, é simplesmente uma forma de amenizar a dor. Tá bem? Então, eles estão numa Cidade de Esperança que tem, já diferente da colônia, ela tem traços orientais marcantes. Vemos o artista dar já temos mais cor, não é? Já é numa instância acima da colônia correcional. Aqui nós temos as matérias, que maravilha, Gênese planetária, pré-história, evolução do ser, a tríplice natureza humana, a faculdade da alma, a reencarnação, medicina psíquica, noções de magnetismo, moral cristã, psicologia das civilizações, Esperanto. Que maravilha, né? Olha e os professores. Nós temos um dos professores que foi uma das crianças que conheceu Jesus. Esse naipe de espíritos que estão a serviço das mentes que precisam se soerguer. Todo esse é um trabalho, é uma causa que é uma causa, a causa mais importante. Qual é a causa mais importante? A criação. São as criaturas. É o crescimento das criaturas. Então existe todo um investimento máximo, porque o suicida é um espírito caído. Ele precisa se levantar, mas ninguém vai levantá-lo, porque ninguém levanta ninguém. Nós nos levantamos. Então, são dados todos os recursos para que possam se soerguer, se levantar. Essa é uma aula. Aqui nós vemos uma aula, Souri Omar, esse espírito que conheceu Jesus. E ele conta aqui, vemos aqui o mesmo diadema tirando as memórias, mas não mais as memórias de um suicida, como nós vimos lá nos tratamentos da colônia correcional. Aqui nós vemos o professor usando esse diadema para que fossem projetadas na tela suas memórias. Ele conheceu Jesus, gente. Na tela está Jesus. Jesus trazida na lembrança desse jovem, que se apresenta ainda hoje como jovem. E ele aqui
contando sobre Jesus, falando sobre a parábola do semeador. E o que nós vemos? Que Jesus plasmava as imagens do que ele contava. Incrível. É, sinceramente, maravilhosamente incrível. Uma outra aula aqui, falando sobre evolução, vendo ali porque o que acontece? Tudo está, aqui já há, ele está tirando do éter. Tudo que acontece está registrado, imprimido na ambiência. Então, podem ser extraídas as imagens da história no ambiente em que a história aconteceu. Então, aqui nós estamos vendo que esse instrutor está trazendo as imagens do início da, vamos dizer, planetária, né? Vulcões e dinossauros, trazendo também para eles. É interessante a gente pensar assim, mas por que, né, trazer esse tipo de aula? Não vamos esquecer que são espíritos que viraram as costas à vida. O que se fala? Se fala de vida, a vida do planeta, o trabalho de Deus a nosso favor há tanto tempo. Nossa, isso é uma injeção de ânimo, não é? Pois é. Aqui começa um outro momento. Nós já vamos passando um pouquinho, mas nós já estamos quase no final. Agora nós estamos na parte em que Camilo é levado a uma espécie de trabalho onde vai se remontar aonde começou o problema dele, que acabou. Porque ele se matou porque ficou cego. Mas a questão é, por que ele ficou cego? Então vamos ver a história de Camilo. E essa história começa, e é colocado de novo, né? O diadema nele é projetado. E nós vamos ver Camilo, então, nessas imagens, no ano 33, sim, lá em Jerusalém. E vemos Camilo. Camilo era um judeu. Mau, ele diz, eu era mau. E andava por Jerusalém falando mal Cristo, falando mal inclusive de sua mãe, que agora o abrigava na colônia correcional. E ele inclusive foi um dos que pediu para que se soltasse Barrabás. E ele conta então que desse ano 33 até o século 17, 1700 anos, ele entrava e saía das encarnações sem perceber direito o que acontecia. É quase como um semissono, assim, um semi-acordado. Ele estava encarnado e não estava, isso não fazia muita diferença para ele. Até que, no século 17, ele nasceu numa família de nobres falidos, nobres pobres, que estavam, isso é na Espanha. Esses nobres eram católicos, mas na verdade não seguiam a Igreja Católica. Camilo, é esse jovem que está aqui, não é? Com um laço no cabelo. Camilo ajudava no jardim, na plantação lá da igreja, porque o pai dele, na verdade, era protestante, mas não podia dizer, né? Ninguém que fosse protestante podia estar na Espanha naquela época. Então ele mandava lá Camilo ajudar o padre para não ter nenhum problema com ele. Quando Camilo ia ajudar o padre, na verdade, o padre, o que o padre fez? O instruiu, o educou. E Camilo começou a pensar que esse padre podia ser uma boa ideia. Esse padre podia ser uma boa ideia. Mas o padre viu que ele não tinha pendor nenhum para o sacerdócio. Disse, meu filho, você quer servir a Deus? Case, você também estará servindo a Deus. E Camilo se apaixonou pela nossa jovem Maria Magda. Maria Magda, eu vou pedir só para vocês verem o cabelo de Maria Magda escuro, tá? Porque no livro diz que os cabelos dela eram escuros. Ele se apaixonou por Maria Magda. Antes desta cena acontecer, antes de o nome do nosso jovem, o Jacinto Ornelas e Ruiz, esse jovem que está aqui beijando a mão de Maria Magda, antes de ele aparecer na história, Maria Magda e Camilo eram primos distantes. Eles então fizeram aquela aproximação, ele é apaixonado por ela, ela concordou em se casar com ele, mas isso nada foi oficial, ninguém sabia disso, foi só entre os dois. Nesse meio tempo, antes de se tornar oficial, ela conhece Jacinto, se apaixona por ele. Ele, garboso, não é? Ele era protestante, mas ele estava na Holanda, vejamos que ele está vestido a uma maneira bem holandesa, do século XVII, não é? E eles então se casam e partem para a Holanda. Nesse momento, Camilo toma a decisão de se tornar padre.
mas ele estava cheio de fúria. Ele queria poder. Como padre, ele se torna inquisidor da Inquisição, da igreja, e como inquisidor ele prende, ele tortura, ele mata, ele faz muita coisa ruim, muita. E um belo dia, Maria Magda e Jacinto têm a infeliz ideia de voltar para a Espanha. Ele dá um jeito de que primeiramente ele procura Maria Magda, vejamos a disfarçateza de Camilo. Ele, né, um alto religioso da Igreja Católica, procura Maria Magda, ainda apaixonado, e propõe que eles tivessem um caso. Maria Magda, totalmente ultrajada, manda que ele fosse embora. E ele diz que ela iria se arrepender. Então ele denuncia Jacinto e leva Maria Magda às masmorras para assistir Jacinto ser torturado. E diz a ela que estava nas mãos dela a vida do marido. Ela então cede a Camilo e ele devolve Jacinto a Maria Magda. E ele diz assim: ela só se esqueceu de me pedir que ele fosse devolvido inteiro. Ele devolve Jacinto a Maria Magda, no entanto, ele cega Jacinto com ferro em brasa, cega seus olhos com ferro em brasa. E está aí o motivo da cegueira de Camilo no século XIX. Durante 300 anos, vemos aqui ele no cantinho da imagem de rosa, ele vendo Maria Magda receber o esposo em frangalhos, não é? Cego, ajoelhada em prantos, amando este homem. E ele diz que aquela imagem de Maria Magda toca o seu coração. E neste momento, ele muda. E decide, ele não mais faz as coisas horríveis que ele fazia como inquisidor, acaba preso pela igreja, porque não fazia mais o que a igreja queria que ele fizesse, e morre na prisão. E durante 300 anos, ele passou um mau pedaço por tudo o que ele fez na Inquisição. Ele resgatou todos os seus crimes, mas faltava-lhe a cegueira que ele impôs a Jacinto. E isso veio no final da história de Camilo Castelo Branco, mas ele não aceitou a cegueira e se matou. Era alguma coisa que ele ia precisar. Oh, mãe. Vocês estão me vendo?